pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Situice Cast. Estamos aqui na nossa roda de conversa com as pessoas que constroem o Situice. Eu sou o Luiz Gonzaga, está aqui com a Giovana, o Tiagão, o Thiago Cerati, o Sérgio e o Nakamura. E aí, pessoal? E aí, boa noite para todo mundo. Bom estar aqui de novo com vocês. Olá, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Isso aí. É sempre um prazer estar aqui. Boa. Pessoal, então vamos lá. A gente hoje separou um tema essencial, importante, né? Que é o da educação. Na verdade, a gente vai falar sobre o Ministério da Educação. Não só porque é um tema essencial, né? E vem cercado de uma série de polêmicas e acontecimentos desde o início desse novo governo, em janeiro, mas também porque é um assunto caro a todos nós aqui que construímos o Situice. Nós estamos envolvidos com educação, muitos de nós nós damos aulas, né? Alguns de nós e tal. Somos estudantes, já fizemos pesquisa ou fazemos pesquisa, então assim, é um assunto que está na nossa vivência e também é um assunto que a gente acha importante abordar no podcast aqui da página. Então a gente vai falar de uma forma geral sobre a temática. A gente vai não só falar sobre os acontecimentos, né, sobre os ministros, as políticas educacionais, as tentativas, né, ou pelo menos tentativas de políticas educacionais tomadas aí nesse período, mas também tentar explicar um pouco sobre o que é o Ministério da Educação, como ele funciona e tal, e demais assuntos correlacionados a esse. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer primeiro aqui uma retrospectiva, né, desses primeiros mais de 100 dias aí de governo, que foram cercadas por uma série de polêmicas. Tá? E aí depois a gente engata em outras temáticas e damos prosseguimento. Então vamos lá. Em janeiro de 2019, assumiu o MEC o Ricardo Vélez Rodrigues, um personagem polêmico, né? Ele não tinha experiência, não tem até hoje, em discussões de educação, e ele montou a equipe com vários grupos, na verdade, com a influência de vários grupos. Um deles, do Olavo de Carvalho, que tem hoje grande influência nas políticas do governo. Inclusive, o novo ministro, né, foi indicado por ele, depois de desavenças e tal com o ministro antigo. Bom, assumiu. Tá? E já no começo, né, ele desmontou a Secretaria de Diversidade e criou a subpasta de alfabetização. Tem até uma crítica em relação... Porque assim, o posicionamento dele ao desmontar a Secretaria de Diversidade, a gente já sabe qual que é. Mas quando ele criou a subpasta de alfabetização, tentou-se demonstrar uma preocupação com a alfabetização, mas há uma crítica em relação a isso, sobre os métodos e sobre as pessoas por detrás desse processo de alfabetização. Enfim, em janeiro ainda, o MEC publicou um edital para compra de livros, tá? Suprimindo o compromisso com a agenda de não violência contra mulheres, quilombolas, e também permitindo obras sem referências bibliográficas e com erros. Então, assim, um negócio que deu o maior chabu aí, foi um negócio muito louco. Todo mundo, quem trabalha com educação, quem acompanha essa temática, ficou de boca aberta, porque é um absurdo, assim, parece mesmo um desmonte intencional, e isso deu muita repercussão e tal. Bom, em janeiro ainda, no final do mês, o Vélez Rodrigues deu uma entrevista para o Valor Econômico, e ele disse a seguinte frase: universidade não é para todos. Então, assim, polêmico, né? No mínimo, né? Isso deu muito problema. Enfim, ele fez alguns comentários também sobre o próprio povo brasileiro depois, em outras entrevistas. Ficou uma coisa bem feia e tal para a imagem dele, e foi acumulando, né? Uma série de polêmicas e crises, e no que diz respeito ao Ministério da Educação e no que diz respeito à imagem dele. Bom, em fevereiro, o presidente do INEP, né, indicado nessa nova composição do Ministério, ele anunciou que ia criar uma comissão de pente fino ideológico nas questões do Enem. Porque, não sei se vocês têm acompanhado, mas
um dos motes do governo, né, mesmo na campanha eleitoral e agora mesmo na prática, na realização do governo, há um pensamento geral de que a ideologia de esquerda tem que ser extirpada das escolas, do ensino de uma forma geral, e isso seria feito através do Ministério da Educação. Então essa decisão do presidente do INEP, em fevereiro, de passar um pente fino ideológico, é para que a prova do Enem não tenha um caráter, segundo essas pessoas que estão no governo e grupos conservadores que influenciam ou apoiam o governo, acabar com essa ideologização, essa ideologia de esquerda que constrói as relações educacionais no país hoje. Tá? Então, a comissão ela foi oficializada em março, e claro, sobre uma chuva de críticas, questionamentos e tal. Bom, e aí, em fevereiro, teve mais uma polêmica muito grande, né, em relação ao Vélez Rodrigues. Ele enviou uma carta às escolas pedindo para que os diretores filmassem os alunos cantando o hino nacional e entoando mensagem com o lema da campanha do Bolsonaro. Isso aí foi, assim, para quem estava achando que estava acontecendo muito absurdo, tal, isso aí foi uma gota d'água, foi um negócio assim, como assim, né? Cantar hino nacional e entoar uma mensagem de apoio ao governo Bolsonaro. A gente, para mim, né, pessoalmente, não foi nenhuma surpresa, porque é um grupo conservador de extrema-direita e tal, arbitrário, mas a gente ficou de boca aberta, né, com mais esse absurdo aí. Beleza, vamos lá. Março começaram as mudanças aí na equipe de uma forma mais contundente. Teve uma rixa aí, né? Um rachinha aí no Ministério da Educação entre o Olavo de Carvalho e o grupo representado pelo Vélez Rodrigues. Tá? Então o Olavo de Carvalho, inclusive em março, pediu que os seus ex-alunos deixassem, né, o governo. E aí, dentro e fora do MEC, os Olavetes, né, como mesmo o Olavo de Carvalho cita, eles iniciaram uma campanha contra o ministro e contra os assessores do ministro. Então houve uma disputa aí dentro do MEC entre grupos olavistas, entre o grupo olavista, na verdade, entre pessoas do Centro Paula Souza, né, que também estavam no ministério, e entre militares. Então, refletindo o que acontece no governo de uma forma geral, houve um racha e discussões, desavenças dos grupos conservadores que compõem o governo. Tá? Bom, então, aí a pressão, né, desse grupo olavista chegou ao presidente e também aos filhos dele, que governam junto com ele, e o Bolsonaro exigiu a demissão do assessor Ricardo Roquette. E ele tinha sido apontado como responsável pela perseguição a ex-alunos de Olavo e tal, então dá para ver bem um racha como é que funciona esse negócio aí dentro do governo. Bom, o ministro, ele continuou mais algumas mudanças, exonerou mais pessoas, inclusive pessoas do grupo olavista e tal. E aí, o Luiz Antônio Tosi, né, que era o secretário executivo, que era do grupo olavista, foi demitido. Tá? E aí depois o Rubens Barreto assumiu, que também era ligado ao Tosi. E vocês veem, né, o Barreto ele assumiu e não foi nomeado. Isso aconteceu várias vezes no Ministério da Educação nesse período do Vélez Rodrigues. Os cargos ficavam vagos, pessoas eram indicadas, mas por algum motivo não assumiam os cargos. Enfim, isso aconteceu bastante, criando uma maior instabilidade, né, nas relações ali. Bom, em março, mais para o final de março, veio a público a minuta do decreto de uma nova política de alfabetização, que é a preferência a um único método, que é o método fônico, que é criticado na educação de uma forma até contundente, e foi criticado durante muito tempo, e é o método que está sendo utilizado hoje pelo Ministério da Educação. O método ultrapassado, segundo muitos educadores, mas, enfim, isso foi apresentado como uma metodologia aí de alfabetização através do MEC. Bom, essa portaria de alfabetização, ela foi suspensa, né? Na verdade, assim,
o INEP publicou a portaria que suspendia a avaliação de alfabetização. Tá? A verdade foi isso. Que é uma avaliação que acontece, né, periodicamente, muito importante. E aí, a Secretaria de Educação Básica, né, enfim, a responsável pela secretaria pediu demissão porque também por pressão dos olavistas que vinham pedindo a demissão dela, Tânia, né, Tânia Leme de Almeida. Por quê? Essa suspensão da avaliação da alfabetização, segundo o ministro, não tinha sido avisada a ele. Então vocês veem, olha, é muito difícil a comunicação, né? Era muito difícil a comunicação e continua sendo até hoje no Ministério da Educação. Então, assim, cargos abaixo, pessoas com cargos abaixo das do ministro, teoricamente, tomariam decisões sem comunicá-lo, o que causaria crises e tal. Bom, que mais? Estamos no final de março, já, né, uma linha histórica pesada, vários acontecimentos aí bem caóticos. E aí, no dia 29 de março, né, o tenente brigadeiro Ricardo Machado Vieira é nomeado secretário executivo do MEC. Ele era assessor especial da presidência, né, desde fevereiro, e aí ele assumiu o cargo de secretário executivo que estava vago. Em 4 de abril, o assessor especial do ministro, né, um assessor especial do ministro, que havia assumido o cargo em março, né, do lugar do Tiago Tondinelli, são exonerados também. Enfim, houve mais uma questão ali de troca de cargos que foi muito constante nessa trajetória dos 100 dias do governo. Em 8 de abril, o Bolsonaro demitiu o Ricardo Vélez Rodrigues por pressão dos grupos olavistas, e aí o Bolsonaro nomeou para o cargo o Abraham Weintraub, que é economista de formação, e que também é ultradireitista, conservador e tal, e tem posicionamentos muito, pelo menos para mim e tal, muito complicados no que diz respeito à educação. Por si só, a indicação já é precária, porque ele não é um educador, ele é economista de formação, e eu também sou economista de formação, embora trabalhe com educação, de aulas e tal. Eu já vi ele falando sobre economia também, e são posicionamentos bem pesados no que diz respeito à coerência, né, das coisas que são ditas. Mas o Abraham Weintraub, ele é do grupo olavista também, e é mais uma demonstração de força do Olavo de Carvalho no que diz respeito às indicações dentro do governo e especialmente dentro do Ministério da Educação. Só para vocês terem uma ideia, foi nomeado, ele nomeou, se eu não me engano, para chefiar o INEP, né, que é o instituto que é responsável pela organização do Enem, um delegado. Então, assim, pra vocês verem como vai ser a linha de pensamento do Weintraub, além de diversos outros posicionamentos que com certeza vão assustar muito a gente aí. Não é porque mudou o ministro que as diretrizes, né, relacionadas à educação vão mudar também. Tá? Então vamos lá, pessoal. A parte inicial aí da retrospectiva tentei fazer da melhor forma possível, de forma sucinta, né, para a gente poder só contextualizar aqui a discussão. Mas vamos lá. O Nakamura, o que você acha aí? O que você traz para a gente sobre essa discussão? Bom, eu acho que antes de mais nada, é realmente bem preocupante, né, a gente ver esse retrospecto do que aconteceu, que tem acontecido no Ministério da Educação nos últimos meses, né? E eu acho legal a gente realmente estabelecer como é mais ou menos a hierarquia, né? Como funciona o MEC atualmente, né? Então, ele tem vários órgãos, né, que estão sob subordinação direta dele, né? E tem alguns órgãos que são apenas vinculados, né? Não estão de fato sobre subordinação direta. E quando a gente começa a analisar isso, a gente começa a perceber, ainda mais olhando para o ministro que nós temos hoje em dia e as pessoas que ele tem nomeado, né? Porque, como você falou, depois da saída do Vélez, o Weintraub entrou
e ele começou a trazer de volta alguns olavistas que o velho estava desligando do ministério, né? E, enfim, eu acho que de primeiro momento vale a gente mostrar algumas diferenças, né, que o MEC teve com a entrada do Bolsonaro, né? O MEC já é um ministério bem antigo, que ele foi criado lá na época do Getúlio Vargas, em 1930, né? Passou por vários períodos do Brasil, e em 88, acho que isso vale a gente destacar, ele assumiu o caráter de ser o responsável pelo Planejamento Nacional de Educação. Então, o MEC, a principal responsabilidade dele é fazer essa orientação da educação no Brasil, né? Ele é principalmente responsável pela educação no ensino superior e o principal responsável por orientar e organizar a educação do ensino fundamental, ensino médio, né, educação básica, com os outros poderes estadual e municipal, né? Então, para isso, o MEC tem várias secretarias que cuidam, né, desses assuntos. Por exemplo, a Secretaria de Educação Básica, né, que é a SEB, ou a Secretaria de Educação Superior. Então, cada uma dessas secretarias cuidam, né, de uma esfera do ensino aqui no Brasil. Quando o Bolsonaro assumiu, né, o poder, duas coisas foram alteradas, né? Então, por exemplo, ele extinguiu, né, duas secretarias, né? Foi a SECAD, né, que era a Secretaria de Diversidade, Inclusão e Alfabetização, e a SAD, que era a Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino. Né, a SECAD tinha um caráter de trabalhar políticas, né, educacionais para povos indígenas, para fazer uma fomentação da população para entender os direitos humanos, as relações étnico-raciais e vários outros temas voltados por esse cunho mais progressista, né? E a educação, a SACE, né, ela tinha um viés muito mais voltado para a elaboração de novas políticas e práticas de educação, né, em parceria com os municípios e com os estados, né, e também tinha um papel de avaliar o Plano Nacional de Educação. Quando o Bolsonaro entrou, ele acabou com essas duas secretarias, né, e ele criou 3 novas. Então ele criou a Secretaria de Alfabetização, que, né, diz ele que é para estudar a questão da educação, da alfabetização com jovens e adultos, a Secretaria de Mobilidades Especializadas de Educação, que, se a gente for olhar a SECAD, que foi extinta, é mais parecida com ela, só que nisso vale colocar duas coisas. Quando ele cria essa nova secretaria, ele tira alguns pontos importantes que estavam presentes na SECAD, que é, por exemplo, a fomentação de discussão sobre direitos humanos, né, e sobre educação no campo, né? Então, são 2 pontos que são muito pertinentes para a educação no Brasil hoje em dia e que ele simplesmente ignorou, mas ignorou porque a gente sabe do viés ideológico que o governo dele tem. E aí, nesse mesmo sentido, ele criou uma subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares, que era para organizar, né, escolas que tenham colégios militares aqui no Brasil, né? Que perigo, né? Que perigo. Muito complicado isso. Complicado e assustador, né? É muito difícil. Então, assim, se a gente olha para o MEC hoje em dia, a gente vai perceber que ele tem impacto muito grande, pode ter impacto muito grande no futuro da educação do país. Né? O último plano de educação que foi feito, ele foi feito com uma previsão de ser implementado em até 10 anos. Né? E se a gente for olhar a estrutura do MEC, né, que os 2 principais órgãos que estão ali do lado do MEC são o Conselho Nacional de Educação e o CONAS, né, que é outro conselho de avaliação, né? E esses 2, eles servem para o ensino superior, o CONAS para o ensino superior,
e o Conselho Nacional de Educação para analisar toda a estrutura de educação do Brasil. Tanto que o Conselho Nacional de Educação foi o responsável por aprovar a Base Nacional Comum Curricular, né? A última que a gente teve no governo Temer, que foi, né, algo também um pouco assustador de algumas coisas que foram propostas ali, né? Então, através do Conselho Nacional também, que você pode implementar de fato o Escola Sem Partido, né? E através disso você pode fazer várias outras coisas que vão prejudicar muito a educação aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala do CONAS, né, voltando aqui, que é uma comissão, né, para a educação superior aqui no Brasil, ela pode fazer várias alterações profundas na maneira como o governo lida com a educação superior, né? Alterações que já aconteciam no governo Temer e que provavelmente vão se intensificar agora, ainda mais se a gente olhar para essa questão do viés ideológico que eles tanto querem combater, né? Esse mito que eles perseguem tanto do marxismo cultural, que eles dizem que existe aqui no Brasil, principalmente nas universidades públicas. Dá para ver bem, assim, só se a gente abrir um pouco os olhos, a gente consegue ver qual é a intenção principal, né? E isso vem muito da influência do grupo do Olavo de Carvalho, também, né, de outros grupos conservadores, mas o grupo do Olavo de Carvalho, dentro do governo, tem essa função especial, né, de tentar combater essas ideologias, e na educação isso acontece bastante. Exato. Analisando os dois ministros, por exemplo, a gente vê que o combate ao marxismo cultural é o que há de comum entre eles. Então, primeiro veio o Vélez, né, que é filósofo, professor universitário, e aí ele é entusiasta da reforma do ensino médio, escola sem partido e tudo mais. E agora vem o Weintraub, que já é economista, executivo do mercado financeiro, que está ligado também ao ensino superior, ser professor da Unifesp, mas que tem a carreira feita no mercado de ações e coisas desse tipo. Então, por exemplo, e mesmo atuando pela Unifesp, ele foi investigado por usar o logotipo da Unifesp para fazer consultorias próprias. E aí o processo foi arquivado por falta de provas. Então, apesar de cada um ter carreiras distintas, a gente pode ver que ambos são aliados do Olavo e combatem o marxismo cultural. Sim. E é interessante são só... São escolhidos por questões ideológicas mesmo. Exatamente. Sim, e é interessante, só para complementar o que você disse, eles são pessoas que têm alguma trajetória no mundo acadêmico. O Vélez Rodrigues foi filósofo, formado em filosofia, ele é mestre na área de filosofia, doutor, pós-doutor e tal. Só que as publicações dele não têm muita relevância, né? Tudo que ele produziu academicamente não teve muita relevância. E o Weintraub, na verdade, ele tem agiu, né? Atua como professor, ou já atuou e tal, mas a maior parte da atuação dele na vida profissional e tal, como o Sérgio disse, foi no mercado financeiro. Então são pessoas ligadas à educação, mas que nunca pensaram a educação de forma relevante, né, para o país. Eu queria fazer uma colocação. Toda vez que a gente ouve o termo escola sem partido, escola sem ideologia, ideologia do marxismo cultural, esse tipo de coisa, eu me lembro da definição que a Maria Cristina Fernandes fez numa coluna dela. A Maria Cristina Fernandes é colunista do Valor Econômico. E ela fala, quando ele fala escola sem ideologia, ideologia de quem? Porque eles se consideram, parte do governo se considera sem ideologia. Ou seja, sim, eles são os donos da verdade e quem é contra o que eles pensam tem uma ideologia. Eles não têm ideologia, eles têm a verdade. Exatamente na mesma coisa, porque eu fico pensando, escola sem partido, mas cantar o hino na escola e levantar a bandeira do governo Bolsonaro, aí tá de boa, né? Que Deus acima de tudo e etc. E aí, né? Não, isso faz parte de um projeto de demonização da política que tenta trazer um posicionamento, né, apolítico. Sim. Embora não seja apolítico.
tem uma Exato. ideologia por trás. Embora não exista, né? Não exista uma não existe. política. Tudo é política. Exatamente. Eu acho que cai muito naquela questão no maniqueísmo, né? Você cria o lado bom e o lado ruim, né, na política, e aí você acaba trazendo isso também para a educação. Então você coloca o que é certo, o que é aceitável diante do seu não viés ideológico, né? Sendo que já é um viés ideológico, e o que contrapõe a sua opinião você considera algo ruim e algo danoso que deve ser combatido e deve ser tirado da educação, né? Não deve ser propagado. Então você cria essa noção, é realmente como se fosse uma cruzada, né, contra essa suposta ideologia que tem dominado a educação brasileira, né? E isso afeta toda a estrutura do Ministério da Educação. Então, por exemplo, a gente tem outros órgãos que são subordinados, né, ao MEC, como o CAPES, né, que é responsável principalmente por pesquisa de pós-graduação, né, mestrado e doutorado, e com certeza essa área de pesquisa vai ser muito afetada por conta desse viés ideológico, né, desse comportamento que o ministro, né, e outras pessoas ali do alto escalão do ministério têm em relação à ideologia, a combate de certas ideologias. Então é bem complicado, né, e as perspectivas para os próximos anos aí não são das melhores. Não são das melhores. E só pra gente fazer o gancho, que a gente estava falando dessa questão da ideologia e desse combate ao marxismo cultural, esse grupo, né, conservador que cresce no Brasil, que fala que é apolítico, que não tem ideologia, na verdade eles têm uma ideologia bem definida por trás. No que diz respeito à educação, por exemplo, a diretriz dessas novas políticas educacionais que foram implementadas nesses poucos dias de governo e as que vão ser implementadas agora por Weintraub, elas têm uma missão obscura, que não é dita, mas que existe, que é a precarização da educação e possível privatização. O Weintraub é ligado com as ideias liberais ou neoliberais, e, enfim, até ideias muito loucas que vêm do Olavo de Carvalho, enfim, isso vai acabar levando a uma precarização. A implementação dessas ideias no que diz respeito à educação vai levar à precarização do serviço público e uma possível privatização no futuro. Então, assim, é uma ideologia mercadológica, liberal, dadas as variações que o termo merece, que vai levar a isso. Eu acho que talvez o objetivo obscuro que não seja dito seja esse. Talvez seja esse. Eu acho que é muito evidente, né, que realmente quem está no Ministério da Educação hoje não se importa de fato com a educação, né, não se importa com o planejamento da educação básica, da educação, né, do ensino fundamental, do ensino médio, muito menos do ensino superior. Então acho que existe, bem evidente mesmo, essa questão da precarização que a gente já vem sofrendo, né, e vai continuar a sofrer nos próximos anos, sem dúvida alguma. Eu colocaria até como uma principal pauta do MEC hoje exatamente isso, uma desconstrução. Então, não há nada sendo proposto. Simplesmente eles estão combatendo algo. E só para fazer um parêntese, que a gente mencionou várias vezes o marxismo cultural, e os ministros são escolhidos justamente para o combate a esse conceito. Isso, na verdade, é uma teoria da conspiração americana que foi importada aqui para o Brasil pelo Olavo de Carvalho. E assim, essa teoria, como qualquer teoria da conspiração, tem alguns fatos, e entre esses fatos se colocam coisas fantasiosas de acordo do interesse daquele que construiu a teoria. Então, o marxismo cultural diz que existe uma escola de filosofia, que é a teoria crítica, né, também chamada da Escola de Frankfurt, e que esses professores, durante o nazismo, por terem viajado aos Estados Unidos fugindo do nazismo, eles aproveitam esse fato
que diz que, na verdade, eles saíram da Europa, se instalaram nos Estados Unidos para acabar com a cultura americana e instaurar um pensamento marxista na educação e na cultura americana, indo contra os costumes que já estavam lá implantados. Então, ideia de igualdade racial, ideia de igualdade de gênero e coisas desse tipo seriam ideias comunistas implantadas por esses professores na educação americana. E a partir daí, o Olavo, que é o grande combatente do marxismo cultural, criou, né, os seus pupilos, de certa forma, né, seus aliados, que ele tem colocado no Ministério da Educação, e eles dizem combater esse marxismo cultural, que aqui tem algumas características próprias, né? Então, a cultura não tem esse caráter comunista apenas por professores terem instaurado isso, mas também por ter uma lei Rouanet que incentivou artistas e coisas assim. Então, são adaptações dessa teoria da conspiração que acabou tendo uma forma própria aqui no Brasil e que é a principal pauta hoje do MEC. O que eu acho mais engraçado é como essa ideia que você está falando, Sérgio, se disseminou muito rápido, né? Ontem mesmo eu estava num Uber à tarde e ele estava falando como os comunistas querem acabar com a família e etc. E eu fico pensando, meu Deus, quando foi que as coisas se distorceram, né? Porque eu fiz ensino médio não faz tanto tempo assim, não sei o quanto o ensino médio mudou para estar, então, implantando uma ideia comunista na cabeça das crianças, porque na minha época do ensino médio, eu não, né? Eu não sei, assim, eu não consigo perceber quando foi que isso passou a ser uma verdade na cabeça das pessoas, né? Giovana, eu acho que isso acontece nas escolas, mas em maior medida as redes têm uma ação muito forte nisso. Então a gente volta a esse assunto, né? Exatamente. As redes, elas influenciam a discussão e a formação de conhecimentos. Vocês podem ver, o Olavo de Carvalho, que cresceu, está atuando aí há 20 anos, né? E ele ganhou repercussão grande através das redes sociais, das mídias, né? E esse embate da Guerra Fria, ele ainda persiste e hoje de forma bastante precarizada e arbitrária, como através do grupo do Olavo de Carvalho e outros grupos conservadores que fazem essa discussão ideológica se tornar a crítica, né? Isso acontece, mas acho que as redes têm um papel essencial. E aí, voltando até um pouquinho na fala do Sérgio, essa ausência de pauta do MEC, porque o MEC passa a centralizar toda a discussão no combate ao marxismo cultural e ele deixa de colocar projetos importantes para a educação, que vão impactar as gerações futuras. E a gente pode, por exemplo, pegar a fala da deputada que encarou o ministro, a Tabata Amaral, né? Ela chinelou, né, o cara ficou de boca aberta, né, coitado. Justo, por quê? Porque ela falava, ela não foi simplesmente atacar o ministro, ela falava, a frase mais impactante dela era: quais são seus projetos? Ministro, passaram-se quase 100 dias à época, e quais são seus projetos? Eu não quero saber do combate ao marxismo cultural, eu quero saber projetos para educação de fato. Quais são? E ele não tinha resposta, ele não conseguia responder, porque não há projeto. O que há é um inimigo em comum, baseado numa teoria da conspiração, e todos os esforços da pasta, talvez a mais importante que tem no país, ou pelo menos para o futuro do país, está direcionado a combater um inimigo fictício. E tudo que é projeto, tudo que é importante para a pasta é deixado de lado. Apenas no combate a esse projeto, né? A esse inimigo comum. Sérgio, a gente estava elaborando um raciocínio, o que você tem mais a dizer sobre esse assunto? Não, acho que o pensamento do Tiagão completou meu raciocínio. Acho que é justamente isso, você ter um ministério pautado por uma questão negativa, de combate a algo.
e deixando de propor. E em meio a questões super importantes, porque vem do governo Temer questões como o novo ensino médio, como a Base Nacional Curricular Comum, que já foi homologado e está para ser implantado. E aí está previsto que tem que ter 2 anos para preparação de professores e das escolas para implementar essa base curricular comum. Quer dizer, é dentro do governo Bolsonaro, com esses ministros, que vai haver esse preparo com os professores. Então, acho muito preocupante. Fora o ProUni, que já está sendo afetado por isso, em diversas questões como uma possibilidade de um revisionismo, ou seja, de pegar livros didáticos que diziam que 1964 foi golpe e tirar essa palavra, colocar como uma revolução e passar a ver a nossa ditadura como algo positivo, que tem consequências assim absurdas, né? Eu pelo menos vejo que fazer esse tipo de coisa abre espaço para que nós tenhamos mais regimes totalitários à frente do nosso país. Sim, eu acho que essa é uma discussão, ela está acontecendo a nível mundial, mas na América Latina eu sinto que ela fragiliza, né, as democracias que já são fragilizadas. Então, assim, nossa democracia brasileira, ela é recente, ela é frágil, né, e por ela ser frágil e recente, ela acaba fragilizando o próprio conceito de cidadania, que está vinculado ao ambiente democrático. E um dos direitos sociais que estão vinculados à ideia de cidadania é justamente o direito à educação. Então, o caminho que vai é o caminho que volta. Assim como a discussão sobre educação fragiliza a democracia, a fragilização da democracia acaba impactando na educação. E isso está acontecendo não só aqui no Brasil, mas na América Latina de uma forma geral. Essa ideia também de ditadura militar, me parece que aqui no Brasil ela é muito mais forte. Embora isso esteja acontecendo, essa fragilização das democracias esteja acontecendo na América Latina, impactando em vários setores e direitos básicos dos cidadãos, me parece que o Brasil é um dos países mais conservadores, né? E pelo fato da transição da ditadura militar aqui no Brasil ter acontecido de uma forma não abrupta, né? Nenhum militar aqui envolvido na ditadura militar foi punido, né? Mesmo o Ustra, que foi julgado pela Comissão da Verdade, foi condenado e tal, né? Encarado como torturador, mas morreu antes de sofrer qualquer tipo de punição. Por essa transição ter sido branda e com um poder conservador muito grande, anistiando os torturadores, os militares e tal, a gente encara essa discussão hoje e o período militar como uma questão branda, como uma questão, como um período que teve sua importância. Se você for no Chile e falar que o período militar do Chile teve alguma importância, as pessoas riem da sua cara. Porque lá no Chile, a quebra com o regime militar foi abrupta, né? Os militares foram presos, foram julgados e tal. E hoje, essa discussão lá parece, né, até o momento, que é ponto vencido. De uma forma geral, as pessoas não vão comemorar a ditadura, não vão pedir volta à ditadura, as pessoas não querem outro Pinochet lá. E aqui no Brasil, não. Essa transição branda fez com que essa ideia de ditadura militar dos benefícios, né, fosse preservada. Então, só um parênteses aí sobre essa questão. E é como... Eu queria mencionar... Desculpa, é como se houvesse um fantasma da ditadura que fica pairando sobre o Brasil. Eu concordo com a fala do Luiz, que é justamente nesse sentido. A gente não deu a devida importância. E eu estava ouvindo, pouco antes da gente começar a nossa conversa aqui, um jornalista esportivo falando sobre um clube, o clube de maior torcida do Brasil, flertando com ideias da ditadura, tudo para tentar benefício próprio, enquanto na Argentina todos os clubes da primeira divisão fizeram uma nota repudiando a ditadura que ocorreu na Argentina. Foi uma mobilização nacional, e ele comentou que lá não há dúvida de que ninguém quer a ditadura. Isso é repudiado pela sociedade, enquanto no Brasil as pessoas ficam flertando com esse pensamento, né? Eu acho que o que deixa muito evidente isso é exatamente a Secretaria de Fomento às Escolas Cívicas Militares que existe aqui, né?
que é o que o MEC quer implementar agora nos próximos anos. Tanto que o planejamento, né, do MEC é que exista ao menos uma escola, um colégio militar em todas as capitais do Brasil, né? Então, realmente, não tem essa quebra, não tem essa desvinculação com o passado militar do Brasil. Na verdade, agora a gente entra no momento em que você quer fomentar e quer trazer, né, isso de volta. Então, é realmente preocupante. E se a gente for ver, os inimigos dos olavistas dentro do ministério são os militares, e ainda há um terceiro grupo, que são evangélicos, que têm impor seus interesses também. Então, de qualquer forma, a gente está na mão de alguém que tenta usar a educação como um instrumento ideológico de controlar ali a sua população. As duas primeiras versões da base foram feitas dessa forma, com essa consulta. Depois do governo Temer, ocorreu uma terceira versão da base. E aí eles começaram a romper com essa tentativa de escolha democrática. E o ministro Mendonça Filho tirou todas as menções sobre ideologia de gênero, sobre essas questões que os evangélicos, por exemplo, são contra. Então, rompeu com o processo democrático, por mais que limitado que fosse. Era uma tentativa de um processo democrático, né? Se impôs questões ideológicas do governo, influenciadas por um certo grupo, já nessa terceira versão, que é a que é homologada. E aí, passando do Mendonça Filho para o governo Bolsonaro, já há o peso total de uma ideologia conservadora na educação. Então, o que acontece? A educação é um instrumento ideológico do Estado. Se nós construímos ele de forma democrática, com participação da população, da comunidade escolar, né, dos professores, dos diretores, todos, esse instrumento ideológico do Estado se torna muito mais à vontade do seu povo. Agora, se a gente coloca um ministro com uma ideologia a ser implantada de cima para baixo, rompendo com qualquer tipo de processo democrático, a gente tem um instrumento ideológico do Estado nas mãos dos militares, ou dos evangélicos, ou dos olavistas. E isso se torna muito perigoso. Então, acho que tanto essas questões do revisionismo, do golpe militar, do marxismo cultural, todas essas questões que nós estamos vendo, passam por isso. É uma ideologia a ser implantada de cima para baixo, esquecendo a base, esquecendo o povo. Acho que esses caras, assim, nunca entraram numa escola, porque são tantos problemas que a gente vê nas escolas públicas e a gente não vê ninguém falar sobre isso, não vê propor nenhum tipo de solução quanto a isso. Sim, acho que é mais uma prova de que o objetivo não é esse, na verdade. Sim, exatamente. Tá, beleza. Ô, Tiagão, sobre pontos mais da crise, o que você traz mais pra gente aí, de uma forma geral? Tá, toda essa questão que o Sérgio levantou, que a gente já discutiu até agora, sobre o que o governo tem de fato como objetivo, deixando as pautas verdadeiras da educação de lado, elas geram uma tensão, porque a partir do momento que você tem um inimigo em comum, enquanto todo mundo dentro do seu grupo de trabalho ou do grupo do governo está mirando ou está de olho no mesmo inimigo, eles têm uma coesão. Porém, existem tensões, existem dois grupos muito bem definidos na base do governo, que é o grupo dos Olavetes, das Olavetes lá, do Olavo de Carvalho, os ex-alunos tal, e os militares. E há uma espécie de guerra fria entre eles e uma tensão. E, por exemplo, o Vélez, na trajetória dele, ele começou a demitir algumas pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho na tentativa de flertar com o grupo militar para tentar reconstruir uma nova base, uma vez que a base que dava sustento a ele, que era o grupo do Olavo, já havia abandonado o Vélez. E aí, dentro dessa tensão, ele foi demitindo pessoas e colocando, inclusive, militares para ocupar os cargos.
Porém, não foi suficiente para ele se manter no cargo. Inclusive, na mesma semana em que ele foi demitido, o Bolsonaro tinha se reunido com o Olavo de Carvalho, havia sido, segundo uma parte da imprensa, uma demonstração de força desse grupo do Olavo de Carvalho. E o novo ministro que assumiu no lugar, ele tem a mesma ideologia, o mesmo parâmetro que o Vélez tinha, porém ele traz uma maior, entre aspas, competência na aplicação da pauta, porque ele é mais articulado e como ele conhece o mercado, ele é economista, ele tem uma maior desenvoltura. Então a preocupação é, inclusive, de novo, a minha referência da Maria Cristina Fernandes, ela fala assim, ele tem essa maior desenvoltura e, consequentemente, ele consegue colocar a pauta em andamento. Porém, que pauta é essa? Não é somente ser efetivo na aplicação. Tem que dizer que pauta é essa, porque essa pauta é de interesse público ou é de interesse desse grupo, do Olavo, entende? Nesse sentido. Dentro dessas tensões, a crise foi aumentando, a crise dentro do governo, e ainda existe essa tensão. Porém, esse novo ministro, ele é um pouco mais articulado, então ele consegue trabalhar melhor a pauta que o governo está propondo, nesse sentido. Tá, legal. E, Giovana, pra gente finalizar a parte da discussão e depois ir pro Pinga Fogo, olha só, de novo, né? Agora o responsável pelo Pinga Fogo é o Sérgio. Mas só pra gente finalizar esse tema, vamos falar um pouco das consequências, né? No que diz respeito aos assuntos que vão sofrer influência direta aí da ação do Ministério da Educação, como o Enem, o FIES e tal. O que você tem para dizer pra gente sobre isso? Então, eu não sei, na verdade, nem se a palavra certa é consequência, mas é uma coisa que, enquanto toda essa crise tá rolando, as coisas pequenas, entre aspas, estão acontecendo ali no meio, e a gente, né, nesse meio. O Enem foi um dos primeiros aí que, comecinho do ano, já começou com problemas, né? A gráfica R.R. Donnelley, acho que é isso que fala, não sei se alguém souber me corrija, resolveu sair daqui do país, né? Uma empresa, acho que é norte-americana, né? E resolveu sair daqui porque disse que o mercado tá ruim, o mercado editorial tá ruim, principalmente no Brasil. E aí essa empresa responsável por imprimir as provas no Enem aí desde 2009, caiu fora e deixou a gente na mão, né? Pelo que eu tava analisando aqui alguns números, são 1.725 municípios que recebem o Enem, e no ano passado foram 5 milhões, mais ou menos 5 milhões e meio de pessoas que se inscreveram para fazer essa prova. Então imagina a gente ficar sem essa prova, que hoje, atualmente, é vestibular aí em mais de 500 instituições no Brasil, né? Fora que tá ligado também a questão de FIES e essas coisas todas aí, acho que ProUni, né? E quantas pessoas não vão ser afetadas caso o Enem não aconteça. E aí o problema do Enem, da impressão da prova do Enem, é justamente a questão da segurança. Antes de entrar essa empresa, na verdade, quando ela entrou e começou a fazer a impressão das provas, antes dela aconteceu um caso aí que eu acho que a maioria de vocês deve lembrar, que vazaram algumas questões, depois teve um problema de vazar o tema de redação e tal. Então, depois que essa empresa entrou, essa questão da segurança foi muito, muito priorizada. E agora a questão é, quem vai assumir e será que vai conseguir dar conta dessa questão, né? De não ter problemas e tal. A segunda coisa que a gente já viu aí acontecendo foi o problema no FIES, né? Parece que as pessoas estão com grandes dificuldades de se inscrever no FIES. Isso que desde o começo do ano, o pessoal tem tentado se inscrever e parece que por uma pane geral que deu no sistema, as pessoas não conseguem se inscrever. E o MEC orientou as universidades que eles não deveriam
proibir os alunos de assistirem aula por conta disso, porque a situação vai se resolver. Mas aí a gente está falando com instituições particulares, né? E muitas delas não aceitaram essa questão e estão bloqueando os alunos. Os alunos não estão conseguindo escrever, não estão conseguindo assistir aula, não estão conseguindo fazer prova. Enfim, tá um caos geral, porque o sistema que faz as inscrições aí para o FIES tá com uma pane geral desde o começo de fevereiro. Eu tava vendo o caso aqui de uma menina que entrou com o pedido antes do carnaval e até agora ela não teve nenhum retorno. Então, quer dizer, é um problema sério e isso são o quê? Um pouquinho mais de 100 dias de governo, né? E a outra questão aí que a gente tá vendo é a questão das demissões, que a gente já falou um pouquinho, mas que desde o começo muitas pessoas foram exoneradas do cargo e isso gerou, já até agora, uma continha aí de 171 mil que foram gastos só com ajuda de custo. Porque quando um cara é contratado aí, né, para assumir algum cargo, eles dão ajuda em relação à passagem para o cara ir até Brasília, para cuidar da família, etc, etc. E nisso muita gente recebeu salário por coisa que não fez. E, enfim, nesse meio todo, uma grana foi gasta e nada foi feito. Então, seguimos muito mal. Tá, beleza. Eu só pra gente finalizar aqui, acho que a discussão foi bem interessante, deu pra gente passar por uma série de pontos aqui. O nosso tempo já tá indo pro buraco, né? A gente tá assim, mais ou menos quase uma hora aí de podcast. Mas para só a gente finalizar e passar para a próxima etapa, eu queria só trazer uma frase do Darcy Ribeiro, que eu acho que mais do que nunca mostra a situação da educação no Brasil. Ele falava o seguinte, falava que a crise na educação não é uma crise, é um projeto. E mais do que nunca a gente está vendo isso acontecer, né, de forma mais escancarada. Então, é um tema essencial, um tema delicado, diz respeito a todos nós, é um direito social básico que compõe a noção de cidadania aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. E acho que a gente ainda vai ficar muito de boca aberta com ações, enfim, políticas que vão ser tomadas a partir de hoje com a entrada do Weintraub no Ministério da Educação. Bom, beleza, então vamos para a próxima parte do podcast, que é uma parte, né, saímos de um tema tenso e tal, pra gente falar um pouco, descontrair um pouco tal, mas através de uma parte do nosso podcast, que sempre acontece, que é o Pinga Fogo. Tá? No primeiro podcast, eu fui o responsável pelo Pinga Fogo, e em cada podcast, uma pessoa aqui da roda de conversa, das pessoas que constroem o Instituice, fica responsável. Hoje, o responsável é o Sérgio, tá? Então, Sérgio, passo a palavra para você, faça o Pinga Fogo como você achar melhor. Eu coloquei o meu jeito um pouco no Pinga Fogo, são 4 palavras para cada pessoa, e tem figurinha repetida, que de certa forma, com algumas repetições, acho que a gente vai mostrar a pluralidade que a gente tem dentro do nosso grupo. E aí eu vou começar pela Giovana. Pode ser, Giovana? Pode ser. Então, são nomes e programas relacionados à educação para a gente fazer o Pinga Fogo como também uma conclusão dessa nossa conversa. Então, okay. Vou mandar o primeiro nome. Preparada? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Tabata Amaral. Nossa, essa menina é fantástica. Eu tenho uma super admiração para ela. A palavra para ela... Eu não sei se eu consigo definir ela em uma palavra. Ela é desafiadora, assim, sabe? Ela é uma pessoa... Eu não sei como definir ela. Mas é uma pessoa incrível, eu acho que uma esperança aí pra gente dentro da educação, com certeza. E o que você acha do ProUni? ProUni,
Eu acho que é uma... deixa eu pensar numa palavra para definir isso. É uma oportunidade, né? Uma oportunidade além do Enem, além de... Enfim, é mais uma oportunidade. Eu acho que é um programa essencial. Não existe um mundo em que eu discordaria dele. E o que você... Uma palavra para o Haddad como ex-ministro da Educação? Sensato. E MEC sobre o governo Bolsonaro? Bagunça. Desordem, bagunça, qualquer coisa na aqui. Cabeça também. Não tem, acho que é a única palavra que define isso, com certeza. Agora eu vou chamar então Luizão. Pode ser, Luiz? Vamos lá, Sérgio. Sem vinganças, tá? Por conta do último. Mas vamos lá. Tá de boinha o seu, relaxa. Ah, beleza. Então manda bala. Mendonça Filho. O que posso dizer, né? Tenso. Marxismo cultural. Uma discussão que é feita como forma de perpetuar uma ideologia sem dizer que está se perpetuando tentando se perpetuar uma ideologia. Tem uma discussão muito acrítica em relação ao marxismo de uma forma geral, e o marxismo cultural, como você mesmo explicou, é uma construção aí teórica que tenta trazer um caráter acrítico à discussão das ideologias de uma forma geral. E o que você acha da reforma do ensino médio? Eu acho complicado. Começou no governo Temer, se não me engano, né? Foi proposta no governo Temer. E assim, temas essenciais, né? Que a reforma tenta, né, desconstruir, assim, são ações que vão levar a nossa educação para o buraco. Então, é uma palavra, né, que eu tenho que falar. Eu fugindo aqui do formato. A reforma do ensino médio é precarização. E Tabata Amaral? Tabata Amaral. Eu gosto da Tabata Amaral. Eu acho que ela é uma pessoa que tem boas intenções. Ela tem um pensamento mais voltado, mais perto do liberalismo do que o que eu tenho no que diz respeito ao espectro econômico. Ela é formada em Harvard e tal, então ela tem uma influência liberal nas suas construções teóricas, isso é visível nas falas dela, mas eu, como uma pessoa progressista, mais voltada ao campo da esquerda e tal, eu encaro ela como uma aliada, né, e importante. Acho que nosso cenário político precisa de uma renovação e ela é a demonstração disso. Ela tem força, ela tem projeção, e ela tem posicionamentos que são alinhados com a esquerda, com o campo da esquerda, e com certeza com o campo progressista. Tá? Ela tem posicionamentos um pouco complicados, que eu discordo, né? Mas assim, não é porque eu discordo dela em alguns pontos que eu preciso massacrá-la, ou como algumas pessoas têm feito, pessoas de esquerda, progressistas e tal, batendo, né, no sentido de criticar de uma forma até um pouco agressiva. Eu acho que não é isso que a gente precisa. O cenário político brasileiro precisa de construir alianças progressistas para sair desse buraco no qual a gente está entrando através das forças da atuação das forças conservadoras. Então, Tabata Amaral eu encaro como aliada e uma pessoa coerente. Peguei leve, hein, Luizão? Pegou levinho, mas eu gostei, assim, eu gostei. Então vamos pro Tiagão agora, Tiagão. Opa, bora. Tiagão, a palavra é ex-ministro Vélez. Completamente perdido, assim, completamente aleatório. Eu não consigo nem pensar numa palavra para descrever. Tem que ser palavra dupla, tem que ser tipo da intensidade do adjetivo que eu vou utilizar, porque é terrível, assim, muito mal, terrível.
E sobre a Base Nacional Curricular Comum. Eu discordo dela. Eu acho que que eu já fui contemplado na fala do Luiz, né? Eu acredito que é uma maneira de desconstruir o pouco do que a gente tinha de criticidade no ensino. Você trabalhar e reduzir o espaço de disciplinas que trabalham a questão da criticidade é uma ferramenta. Eu vejo como uma ferramenta para desconstruir a criticidade do ensino. E sobre o ministro Weintraub? Cara, claro que ainda é pouco tempo, né, pra gente ter uma análise dele. Ele acabou de assumir, mas pelas falas dele, é tipo um Vélez versão 2.0, só que piorado, no sentido de que ele é mais articulado que o Vélez, então o risco de ele conseguir colocar um pouco dessa pauta dele em prática é muito maior. Então é tipo, eu diria um Vélez 2.0 mais perigoso, assim. É um Vélez do mercado financeiro, né? Exatamente. Boa. E aí, para fechar, você acabou sendo contemplado com vários ministros. Eu quero sua opinião sobre Mendonça Filho. Cara, eu detesto esse cara, eu detesto as ideias dele, sabe? Eu não sei muito o que dizer sobre ele, porque eu detesto tanto esse cara que eu não consigo nem tentar entender o que ele propõe. Entende a repulsa que ele me gera? Então é repulsa, assim, pelas ideias. Tiagão, vou complementar porque também teve ele na minha listinha, mas de forma curta. Eu acho que ele é a cara da velha política brasileira, democratas e tal, o cara que, assim, o que ele propõe é bem complicado para a educação, o que ele propôs, né? Obrigado, Luizão. Então, para fechar agora, chamo Matheus Nakamura. Tranquilo, Nakamura? Com certeza, sempre preparado. Pode mandar. Então vamos lá. A sua tá de boinha. Vou começar Olha. por ideologia de gênero. Necessária. Ex-ministro Vélez. Se é por ele ser ex-ministro, eu fico feliz. Mas por ele, despreparo. E o Haddad como ministro da Educação. Saudades. Saudades, é ótimo. Pra falta. fechar, Saudades do meu ex, né, Nakamura? Saudades do meu ex-ministro Fernando Haddad. e para fechar, Olavo de Carvalho. Um imbecil. Boa. Poucas palavras, hein? Gostei. Nakamura curto e bem. grosso. Disciplina oriental, seguiu a regra. A gente que se empolgou, né? Eu fiz um curso aqui, puta, era só falar a palavra. Então, Vocês são neto de italiano também? Fala pelos cotovelos? Não, eu não sou, mas mesmo assim a gente acaba falando. Eu tentei ser um pouco prolixo. Tem esse mal, então consegui. Dessa vez eu consegui. Não, foi bom. Beleza, finalizou, né, Sérgio? Pinga Fogo? Finalizei. Pô, cara, você falou que você pegou leve, mas você não pegou leve, não. Você ficou pesado com todo mundo. Sérgio aí pegou pesado. Bom, beleza, pessoal. Então, fechamos esse tema. Pelo menos, fechamos a nossa discussão, né? Porque esse tema não está fechado, nunca vai estar fechado. A educação, ela tem que ser discutida sempre. E agora mais do que nunca, porque ela está sob ataque. Então, trouxemos esse tema porque é essencial e necessário. Tá? Beleza, então, bom, finalizamos por aqui nosso podcast. E mês que vem a gente retorna com outro tema que julgarmos pertinente para a discussão aqui e para trazer para vocês. Então não esqueçam sempre de comentar, de criticar, de discordar, de concordar, né? Compartilhar de trazer com os amiguinhos. Isso, compartilhar através das nossas das mídias e tal, para que a gente possa sempre construir podcasts melhores e também construir a própria página, né? Então
curtir, né, nossa página, divulgar nossas páginas no Instagram, no Facebook e no Twitter, além da divulgação do podcast. E também acompanhe nosso trabalho pelas mídias, que a gente faz diariamente com posts e reflexões sobre vários temas. Beleza? Então, valeu, pessoal. Pessoal, dá um tchauzinho aí para os nossos ouvintes. Falou, galera. Um beijo, até a próxima. Até, abraço. Falou, pessoal. Nos vemos no mês que vem. Muito obrigado. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Beleza, é isso aí, pessoal. Valeu. Até mais.